A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Glória a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, poderoso, imbatível, tremendo e acima do mar. Esse é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, a quem nós confiamos, a quem o Senhor coloca sobre nós a tua mão forte, a tua mão poderosa, potentes mãos, onde a onisciência, a onipresença, a onipotência pertence ao Deus de Israel, ao nosso Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra e até os limites do mar, também foi a mão dele. Aleluias, até quando o sol parou para o Josué, também foi a mão dele. Até quando o teu nome foi escrito no livro dele, antes do vento da tua mãe, aleluias, foi a mão dele. Aleluias, glórias a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Sei que o Senhor trouxe esta oração e eu vos agradeço a tua presença, doce Espírito Santo. Vem, fica conosco, faz a obra, opera na casa, realiza a boa construção, derruba as paredes se precisar, coloca novas onde o Senhor desejar. Aleluia, Espírito Santo do Senhor, adentra, Senhor, sobre os leitos, adentra, Senhor, sobre estas portas sedentas da tua presença. Aleluias, obrigado, tremendo que anda sobre o mar. É o Jesus, o nosso Senhor, a quem confessamos como único Rei e Salvador. Se tu ainda não tens esse Senhor para a tua vida, seja agora. Diga agora. Você pode estar no metrô. Aleluia. Você pode estar no maquinário, em pensamento, e dizer: eu recebo. Com este fone de ouvido, aleluia, ouvindo esta palavra, eu recebo Jesus como o único Rei Salvador, consumador da minha fé. E neste momento o teu nome está escrito no livro da vida, que é lá em cima de Jesus. E aí você não passa mais de ser criatura, passa a ser irmão. Aleluias de Jesus. Glória exaltado àquele que tem o poder. Amém? Ele vem falar com você agora. Vamos, em nome de Jesus. Aqui está. Vamos, pega as espadas, irmãos. Eu estou aqui, o Espírito Santo, como diz meu pastor, ele fala assim: olha, eu estou me segurando aqui, que Deus está trazendo a graça. Aleluias, e não contém nem a cadeira, assim mesmo. Agora eu entendo que ele quis dizer isso. Aleluia, Deus seja louvado pela vida do meu pastor, do Ministério Batista Ebenezer. Glória a Deus, que fica aqui nesta cidade onde eu resido, na cidade da capital da Bahia. Amém, glória a Deus. Se você ainda não deu seu ok, faz isso. Que Jesus tem graça para entregar em outras vidas. E para com isso o canal entenda que está sendo de útil, está sendo valioso este conteúdo, que para mim não se trata de um conteúdo, se trata de missão que Deus entregou e já tem 6 anos completastes. Glória a Deus. Vamos para aí. Pega as espadas. As minhas estão aqui para a glória do nome daquele que é o Senhor de tudo, onde toda a mão dele está em todo lugar. Amém, graças a Deus. Irmãos, Deus está nos trazendo em direção aqui a Juízes. Vamos para lá. Eita, que a caminhada é longa. Vou ir lá para Juízes, a caminhada é longa. Para quem não conhece a palavra em Juízes, vai conhecer um pouquinho dela agora. Não vou poder falar de tudo do início, mas vai conhecer. Mas já tem manto, já tem mistério, porque não sei se você nos acompanha a mim há muito tempo, vai saber que Deus responde para mim em forma de sinais dos números, aleluias, do Senhor, os números, aleluias, santificados, que são os números proféticos, números, aleluia, sagrados do Senhor. Sim, que o mundo dos infernos copia. Não é o inferno que tem essa história dos 7 dias, não. 7 dias é a numeração do Senhor e ele descansou. E é um número santificado, sim. Amém? E o inferno copia e faz tão bem as particularidades que a gente sabe que a gente tem que ter cuidado para que não possa dizer palavras que o Senhor Deus não permite, devido ao canal ter registros para acompanhar. Amém? Porque o povo de Deus não pode dizer nada, mas os das trevas diz tudo, fala todos os tipos de situações. Aleluias, mas Deus disse que anda o quê? Não tentará o teu Deus. Ele está contigo, mas fica na posição e obedece. Aleluias, mesmo que seja regras injustas da terra. Amém? Vamos para lá, é capítulo 4. Quem conhece?
De uma maneira diferente, Deus falou comigo com essa palavra para trazer para vós. Fiquei até alta madrugada e aleluias, dizer, então é esta, Jesus. Aleluias, quando Deus prepara é assim, capítulo 4, tá bom, irmãos? A partir, eu estou olhando para frente porque tem duas aqui, a terceira aqui, online. Glória a Deus, aleluias. Louvado e exaltado Jesus. A partir do versículo 11. Amém. Que diz assim: Éber o queneu, dos filhos de Obape, sogro de Moisés, que havia separado dos queneus, estendeu suas tendas até o carvalho em Zamim, que está junto a Quedes. E avisara a Císera que Baraque, o filho de Abinoam, tinha subido ao monte do Tambor. E Císera convocou todos os seus carros de 900 carros de ferros e todo o povo que estava com ele em Erosete, a Goim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor deu Císera em tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? E Baraque desceu do monte Tambor e 10.000 homens atrás dele. E o Senhor derrotou Císera e todos os seus carros e todos os seus exércitos ao fio da espada diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Para aqui. Porque o versículo 9 eu deixei para falar depois. Eu falei do 11 até o 15. Porque tem a particularidade que o Senhor quis trazer dessa palavra. Que ela está ligada entre aqui e o versículo, aleluias, 20. Quando Císera foi parar na porta da tenda de Jael. Eita, Deus está trabalhando aqui nessa palavra tremendamente. Irmãos, todos conhecem, não vou falar muito detalhadamente a vida da juíza aqui, Débora, de como ela reinava, administrava debaixo de uma palmeira, de uma árvore úmida que trouxesse sombra. Um diz que é palmeira, outra marineiras, é como a gente reconheça. E ali ela falou palavras e foi declarada a palavra de Deus para Baraque. Porque aquele povo estava vindo de opressão há mais ou menos, aleluias, 10, 12 ou 20 anos, aleluias, 20 anos de opressão violenta do rei Jabim. E tinha um general de exército chamado Císera, um homem que era visto como invencível. Invencível, imbatível, só Jesus. Eu quero te dizer para tu, porque eu descobri isso logo quando Deus veio até a mim e eu me converti. Invencível, imbatível, somente ele. Mas aqui aos olhos dos homens, esse homem é invencível. Nunca vi perder nada, o Císera. E aqui foi declarada a palavra profética para ele, através de Débora, disse: vai e ele será entregue em tuas mãos. Aí, devido à relevância, aquela mulher tinha um poder de autoridade, era juiz e parece que também tinha habilidades de militar, de comando, de estratégia. Ele disse assim: eu só vou se tu for comigo. Eu sei que tanta gente fala diferente dessa palavra, mas Deus me revelou uma outra coisa, aleluias, aleluias. E ele disse: bom, ela disse: tá bom, vou contigo. Pega aí o que aconteceu. E disse: certamente irei contigo, versículo 9. Porém não será tua honra no caminho que percorre, pois na mão de uma mulher entregará o Senhor a Císera. Tá pegando? Eu peguei. Glória a Deus, e segurei, porque Jesus está com as mãos fortes sobre a tua vida, sobre essa dificuldade, sobre essa tormenta. E estou com as mãos fortes, aqui falou de mãos. E Deus traz mistério e manto. Entregarei em tuas mãos. Mas Baraque foi com 10.000 homens. E subiu aqui, diz que foi o quê? Subiu para o ribeiro Quizon. Aleluias. Aonde viu o quê? Os 900 carros. Lembra do homem invencível? O general Císera, do rei, aleluia, Jobim, que oprimiu o povo de Deus há 20 anos. Irmãos, e aí acontece o quê? A profetisa libera a palavra, diz: estará em tuas mãos o exército sobre você. Ele disse: eu só vou se você for contigo. Aí disse: opa,
só por causa dessa parte. Eu vou contigo. Mas essa parte tu perdeu, porque a honra de você trazer Síria em tuas mãos, Deus vai entregar a uma mulher. Forte. 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 Eu vou deixar para que você pegue tua porção. Não vou, Deus disse que não é nem para me explicar. Rechecandarai. E assim o fez. Ela foi à frente com Baraque, ele sentiu segurança que era de Deus, tudo no controle do plano do Senhor. Mas foi conforme a profeta falou. Oi, quantas vezes você está diante da missão, na obra do Senhor, e Deus revela a palavra e não crê por completo, crê só metade. E parte de situações de uma bênção e uma graça que seria uma grande vitória por completa neste lugar não acontece porque teve dúvida. Eu não sei se a palavra chama dúvida, não teve uma confiança completa. Achou que se isso só seria possível se aquele que tem respaldo estiver junto. Deus disse, oi, quando eu levanto, eu honro. Então essa honra eu vou botar em cima de uma mulher. Mano, aos olhos dos homens, que ninguém dá nada. É assim que Deus está dizendo para mim e para você. Não está dando nada, né? Para você. Mas eu disse, tá se preocupando à toa. Quem prometeu garante. Tá olhando para você, não vê nada. Vê uma mulher que poucos até formações escolar tem. E faz essa cara mesmo o povo na igreja. Aleluia. O povo quer lá onde tem doente para curar. Jesus vai onde tem doença para curar. Ele disse, eu não vim para quem não precisa. Eu vim para aqueles que precisam de mim, que são os doentes. Doentes de todo gênero, de toda espécie. Doente da alma, do espírito, da mente, doente da sua psique, como esse povo estava doente. Aqui Deus ia com o povo no momento, enquanto toda vez que o povo precisava, o povo se afligia, ia buscar Deus. O povo se desesperava, ia buscar Deus. E Deus atentamente, aqui nesse período de juízes, tendo paciência com este povo. E aqui diz a palavra do Senhor que tudo isso é para evitar. Quando ele diz eu expulso os cananeus dessa terra, é porque Deus queria evitar que aquele povo não se corrompesse moralmente. Oi, tá bem diferente de hoje? Não se corrompesse moralmente de tudo que ele tinha feito, dos teus antepassados viveram. E aquele povo aqui não sabia o que aconteceu. Melhor, sabia, mas não queria viver nada disso. Aqui diz as escrituras, antes que eu fale de Císera, esta mulher, aqui diz as escrituras, desde quando começou Juízes até o último capítulo 21, diz que eu contei. Isso é manto, Deus mandou contar, eu estou contando. E por 7 vezes, entre os juízes estabelecidos, que foram 12, 13 com Samuel, que não foi mais do que um juiz, foi sacerdote, profeta, aleluia, Deus já está falando. Era com ele, foi 13, mas eu contei, 12 é tribo de Israel. Aqui no alto, Jesus está falando, aleluia. Onde essa grande guerra aconteceu, que teve que ser ao redor dos montes, das elevações, que ela disse que era o alto, aleluias, para ir para o vale da Galileia, onde aconteceu também a transfiguração de Jesus. Mas vamos voltar. E são 12. Aqui diz dentre desses 13, que o último foi Samuel. 7 vezes no texto Deus fala. E o povo, olha aqui que Deus diz. 7 vezes repete o mesmo texto, vocês vão ir, aleluias. Louvado, exaltado em nome de Deus. E mais uma vez, aquele povo fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Falou isso 7 vezes. E chegou na parte de Débora, que no capítulo 4, não foi coincidência, e pela 4ª vez o texto refala. E o Senhor entregou nas mãos, de Gebim, porque aquele povo, mais uma vez, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E ficou 20 anos na mão, viu? Você sabe o que é 20 anos? O povo parece que tem pouca memória, eita Deus. 20 anos é 20 anos. Glória a Deus. E Deus sai do jeito que Ele quer. E aqui, quando diz que a honra entregaria uma mulher, e Deus confunde as coisas loucas deste mundo para os olhos dos sábios, é para dizer, a honra eu dou a quem eu quero. Se tu não vais, tem quem vais. Aleluias. Mas aqui Deus honrou. Se ele disse para a palavra, para a profeta, que estaria nas mãos dele, o exército foi nas mãos dele. Mas Deus faz uns manifestos, uns detalhes diferentes no caminho, que a gente não entende quando erra caminho. Aleluia. E aqui Deus diz assim, que um dos carros de Císera, ele soltou dos carros.
porque provavelmente o carro dele era auspicioso, era de destaque para dizer que ali era o general, e se ele seguisse com o carro ia ser identificado, mas estava fazendo parte do processo que Deus disse que não estaria na mão, aleluias, de Baraque, a vida de Císera, ia entregar a ele, se entregou ao exército, mas Císera, essa honra não te dou não, uma mulher terá essa honra. E aqui diz no cântico de Débora, que diz assim, olha, bendita seja esta mulher. Aqui não é de bendita seja aquela que vem do Senhor, como falou com Maria. Aqui bendita seja, bendita, ainda bem que tinha aquela mulher no lugar certo, no momento certo. É para esse bendita. Aleluias, porque quando Deus disse, olha, ninguém é substituível, quando tu não faz, o outro faz, eu levanto o outro para fazer. Eita glória. Eita, eu já recebi uma dessa. Glória a Jesus, estou aqui para vocês, testificando, falando convosco. Então a palavra de hoje foi essa. E aqui diz que era uma mulher simples, dona de casa. A mulher de Éber. Éber. Um homem da linhagem, né? Do povo ali de Deus. Ele tinha boas relações para viver. Ele era do queneu, ele era o queneu afastado. Ele tinha boas relações com aquele Císera. Por isso que foi tão conveniente ele entrar naquela tenda. Você não percebeu? Deus promove situações que você pensa aos seus olhos, está tudo natural. É a provisão de Deus, mexendo na mão de Deus. Eu estou mexendo com minha mão a tua história, para que possa as situações se cumprir e confunda aos olhos dos loucos a tua vitória. Receba em nome de Jesus. Porque quando tem uma queda, vamos supor, tem alguém lá no alto e caiu. Quantas vezes a gente teve notícias que uma pessoa caiu do 4º andar, 5º, 7º andar, e no meio do caminho, quase chegando ao térreo, tem um toldo, né? É aquela instrumentalidade que é para cobrir, fazer sombra de sol, proteção de chuva, a base de lona. E naquele impacto da queda daquela pessoa, paz sobre aquela lona, e disse, bendita seja essa lona que estava aí. É só porque é bendita a lona ou porque é a mão de Deus? Deus não falou que seria, então, tudo bem, Baraque? Eu sei que tu conhece da minha serva, tu confia em minha serva, mas não foi até o fim porque eu disse que entregaria tudo. Então esta honra, a de Císera, eu dou para uma mulher, uma dona de casa, tá lá fazendo leitinho, quentinho. Pense sobre um homem invencível aos olhos dos homens poderosos, comandando ali mais de uma tropa de milhares de homens de exércitos, um homem com fama de invencível, uma mulher o vem com uma estaca, tira as habilidades que Deus entrega habilidades, está dando habilidades, você que está se sentindo incapaz, que não tem capacidades, que Deus não te deu instrumentalidade de uma formatura, de um diploma ou de um curso técnico, tu sabe que tu tem uma habilidade que Deus já te entregou, tu sabe que tu tem um talento que Deus te entregou ao nascer, tu sabe que tu tens. Deus pegou aquela mulher e disse assim, pega a estaca. Ele pediu água, ela deu leite. Já começou a estratégia. Leite relaxa mais rápido, né, irmão? A água vai esfriando, demora um pouco de alcançar as hidratações necessárias nas correntes sanguíneas. Deus está construindo que há uma cura na sua corrente sanguínea, porque Deus trabalha deste jeito, nos detalhes de um manto que somente Ele explica, que Baraque não entendeu. Não está tirando aqui o mérito de Débora. Ela tinha relevância, mas a própria palavra do Senhor disse, por causa disso, eu tirarei a honra das tuas mãos e darei uma mulher. Mas ela foi. Então Deus está falando nesta manhã comigo e com vós. Toma posse da tua vitória. Era uma mulher dona de casa. Tirou uma estaca, ele já estava desmaiadinho de sono profundo do leitinho quente. E diz as escrituras que as estacas, e ela deu uma martelada com a estaca na fronte deste homem. E depois disso, lembra da política da boa vizinhança de Éber, seu marido, que tinha boas relações com esse né? Ele estava afastado dos queneus. E aqui diz que o queneu, aqui o parente do sogro, descendência do sogro de Moisés. Glória a Jesus. Deus já está falando que a história, ele faz conexões e nada é solto onde você está, para onde você está caminhando e onde o Senhor já vai lhe colocar. Aleluias. Então aquela mulher foi atrás ao encontro de Baraque. Diz, quem tu procuras? Quem encontrou o carro lá, aquele carro situoso que era do chefão, o invencível, como diz aqui, está lá na minha humilde tenda.
talvez não seja tão humilde assim, que dizia que este homem, o Queneu, aqui o Weber, era um homem bem equilibrado. Em nome de Jesus, em posses. Receba que Deus está trazendo aqui em mantos e mistério para a tua vida. E foi até lá. E se cumpriu a palavra daquela profeta, que aqui pouco conta-se que foi a única juíza mulher levantada naquele momento de baixo, que era muito comum fazer ordenanças no ar livre. E aqui eu quero deixar aqui uma pesquinha que eu anotei, que quando diz que sofreu por 20 anos o rei Jobim, um cananeu, e que Deus colocou para ser provado aquele povo a treinar em guerra, porque aquele povo não tinha experiência de militar, e ele levantou juízes, e não foi um acaso 12, porque 13, o 13º é aqui Samuel. Deus também falou que era 12 os discípulos, mas o 13º foi aquele que espalhou o evangelho nos 4 cantos da Europa. Tá pegando aí? Deus está trazendo para você uma resposta. Glória a Deus. E naquele momento, para ser tão perverso, havia sacrifício de crianças. Mas Jesus disse que esse tema deixa para depois. Aonde hoje está tendo tanto contrabando de criança para tirar órgãos. Mudou alguma coisa? Povo teimoso, quer fazer o que quer? De homens perversos. Aqui diz as escrituras, quem vai ler Juízes, que Juízes começa assim com líderes bons, vai para regular, aleluias, glória a Deus, de regular para ruim e de ruim para piores. Oi, não é coincidência, mas o que tem as mãos do Senhor sobre nós prevalece e sai vitorioso, e tem o que? Tem tua vida, tem teu reino. Aleluia, tem tua vitória, tem a tua provisão, tem tuas bênçãos, tem teu milagre, tem teu ressuscitação da situação que para você já morreu, tem renovo, restauro e tem novidade. Amém? A paz do Senhor, e agradeço com poder essa linda e poderosa palavra. Graças a Deus.